tarde, meu nome é Matheus Andrade, eu tenho 15 anos e eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio na ETEC de Mariporã. Eu estou aqui hoje com o professor da ETEC, o Danilo. Salve, olá, tudo bem? Me apresento? Sim. Pois é, eu sou o professor Danilo, como ele já disse, professor de Física e de Matemática. História essa que começa de uma maneira bem diferente do que ela tem, bem pouco indicativa, indicadora do que como ela ia terminar. Meu primeiro curso, minha primeira formação acadêmica é veterinária. Durante o curso de veterinária eu me descobri interessado em me tornar professor, e aí eu acabei indo para a física por conta de um espaço que apareceu na escola que eu estava trabalhando como eventual. O professor de física saiu, abandonou a vaga e eu assumi no lugar para quebrar o galho e fui estudar por conta própria, me encantei com a física e estou aqui até hoje. Fiz o curso depois, fiz a faculdade, a graduação em física. Enfim, estou aqui até hoje. Muito bom. Então, professor, eu queria dar a introdução ao tema da nossa entrevista, que é a dificuldade dos alunos em entender a matéria e como isso pode ser prejudicial para a sala e para o aluno. Eu queria perguntar primeiramente o que pode estar causando a falta de entendimento durante as aulas. Deus, assim, é uma coisa multifatorial que a gente também tenta entender o tempo todo para justamente tentar, inclusive, combater o problema, né? Importantíssimo entender qual é o problema em si. A gente está, inclusive, reparando, né, que tem uma mudança muito grande entre o que a gente enfrentava antes da pandemia e depois da pandemia. A pandemia fez um estrago razoável aí, né, em termos de aumento da dificuldade do aluno, nessa compreensão, que não é só a compreensão do que está na sala de aula acontecendo lá na hora, né? Mas depois da aula, o cara não tem autonomia de estudar, não entende que tem que estudar, não tem um hábito de fazer perguntas durante a aula, não carrega muitas deficiências de base, né, vindas do Fundamental 1 e 2. Quer dizer, são uma série de fatores aí que estão transformando nossa relação professor-aluno de uma maneira um pouco menos, vamos dizer assim, efetiva, né? Isso causa um problema que acaba virando uma bola de neve, né? Quer dizer, o problema vira um problema maior cada vez mais, porque também quando o aluno não consegue entender o que está sendo dito, isso automaticamente cria um desinteresse, né? O desinteresse é muito fatal, né? Porque o desinteresse acabou. Se o cara não quiser saber, ele já conseguiu o que ele quer, que é não saber. É muito fácil não saber, né? Então o cara não acredita que qualquer dedicação que ele possa empenhar vá dar resultado, então ele não se dedica, não se dedicando ele não evolui, não se supera, não encara o desafio, não vai superar o desafio, né? Sim. E isso tá virando uma coisa muito crescente, né? Porque o aluno está entendendo mal qual é o papel dele enquanto aluno, né? Enquanto ser humano em formação que está superando, como eu te falei, né? Que está encarando desafios e tal, fica essa coisa meio um pouco, não gosto da matéria, então não estudo. Não é questão do gostar ou não gostar, né? A matéria está posta aí, precisa dar uns pulinhos, né? Precisa dar uma visitada no conhecimento. Você vê, né? Eu, por exemplo, virei professor de física. Sempre gostei de biologia, fiz veterinária em função disso e de repente pude dar essa mudada de área, porque era uma figura que tinha aprendido a aprender, né? Não é só saber o conteúdo, entender a aula, é entender, inclusive, os objetivos maiores da aula, que vão para muito além do conteúdo puro e simples, né? O conteúdo é meio uma ferramenta, eu costumo dizer.
o objetivo final é muito maior, é muito mais formativo, né? O aluno vai... Mas para isso o empenho é fundamental, né? E a gente não está tendo muito essa clareza, assim, os alunos estão sem muita referência de qual é o papel deles, qual é o trabalho deles, qual é a dedicação que se faz necessária, tal. Enfim, estamos com esse cenário meio complicadinho aí para resolver. Sim. Agora eu queria perguntar uma pergunta mais específica sobre o que você, aproveitando o gancho que você falou da pandemia, eu queria perguntar sobre os primeiros anos atuais, que passaram o 7º ano e o 8º ano, boa parte ou totalmente no EAD. Como você acha que isso pode ter depravado o ensino deles? Deturpado. Cara, é isso, né? Assim, o sétimo e oitavo ano. O sétimo e oitavo ano já tem a matemática nos seus rudimentos, o cara já está alfabetizado faz tempo e está aprendendo a ler, interpretar um texto, textos mais complexos estão aparecendo, está aprendendo outras linguagens, inclusive a matemática, né, a ser entendida como uma linguagem também, não só o inglês e tal. E conforme esses anos foram meio perdidos, né, cara, por motivos também vários, né? O cara às vezes não tinha computador em casa, quando tinha não estava afim, não ia atrás, não se conectava para valer. Dei aula numa escola no período da pandemia, né, cara? As aulas elas eram online e tal. E não era raro, né, a gente ver que assim, a aula terminava e um monte de aluno não desconectava. O cara já não está mais lá faz horas, o cara conectou, não tem a câmera aberta, não se podia exigir do aluno câmera aberta, e aí o cara conecta e sai, para dizer que está lá. Deixa o celular longe. Pois é, e aí vai fazer outra coisa. Quer dizer, não funcionou. A escola durante a pandemia foi absolutamente inócua, no geral, para a galerinha, né? Então, assim, perdendo o 7º e 8º ano, né? Porque passou de ano. Sim. Passou de ano sem o aproveitamento mínimo necessário para seguir adiante. Temos que dar uma revisitada nesses conteúdos, mas principalmente para essa galera que mudou né, passou do Fundamental 1 para o 2, ou do 2 para o médio, que geralmente implica mudança de professores, às vezes até mudança de escola, né? A gente daqui que é professor de médio fundamentalmente, por exemplo, a gente não tem muita noção até do currículo que vocês perderam, saca? Eu sou professor de cursinho e colégio a vida inteira. Eu nunca dei aula para Fundamental 2, nunca dei aula para Fundamental 2. E de repente eu preciso saber o que vocês teriam que ter tido no 7º e 8º ano, porque vocês estão com deficiência nisso. Sim. E eu vou vendo a deficiência como ela vai aparecendo, né? Eu não estou conseguindo prever essa deficiência. E isso é muito ruim, né? Isso é muito problemático, assim, porque a gente é pego de surpresa, né? Vocês viram lá a conversa que a gente teve com a aceleração, proporção, porcentagem, tudo que já devia estar mais ou menos visitado por vocês lá no Fundamental 2, coisas que deveriam estar visitadas por vocês, não estão. Né? A gente vem e fala, parece que é a primeira vez que vocês estão vendo aquilo na vida. E para alguns de vocês, de fato, é. E a gente não estava contando o que seria. Né? Afinal de contas, vocês fizeram escola durante a pandemia, vocês tiveram aulas. Né? E nós estamos entendendo hoje que essas aulas, se foram assistidas, não foram aproveitadas. E isso está criando um problema, né? Porque a gente não tem mais carga horária para fazer um trabalho mais amplo do que vinha fazendo com um aluno que fez 7º ano e 8º ano de uma maneira regular, presencial, normal, e aproveitou aquele mínimo, né, que a gente imagina que teria que ser fundamental para seguir adiante. Então ficou difícil, porque sem tempo e sem muita noção de qual é o tamanho do BO, estamos com problema, né? Estamos com dificuldades, estamos com uma questão que vai ter que ser visitada aí. Sim. Eu queria falar também, o problema do EAD já é um problema muito grande, só que
isso ficou no passado, mas agora a pessoa arrumar problema agora é um problema maior ainda, que eu queria falar para você sobre a dispersão durante as aulas. O quanto isso tem prejudicado as suas aulas. Então, cara, assim, qual é o problema? O cara dispersa. Não, se o cara dispersa é o sintoma. Né? Qual é o problema? É essa coisa multifatorial que a gente estava conversando. O aluno não sabe qual é o papel dele. O aluno não sabe a que veio. O aluno não sabe qual é a importância disso tudo que acontece numa sala de aula para ele, aluno. Fica essa coisa assim, para que serve? Que chato, não serve para nada. Eu vou fazer culinária, para que eu quero saber física? Né? Eu vou fazer história, para que eu quero saber física? Eu vou fazer física, para que eu quero saber história? Uma coisa muito, essa visão muito utilitarista. Quando temos uma visão utilitarista, o cara sabe o que quer fazer. Porque, às vezes, geralmente o cara não sabe o que quer fazer, mas sabe que não é aquilo. Não gosto, eu não gosto, não quero, não sei o quê. Se fosse uma coisa fácil de levar, o aluno se engaja. Eu sinto isso, né? Era muito comum isso, assim, o aluno, mesmo sem saber muito a que veio, para que serve, que habilidades e competências estão sendo desenvolvidas, exploradas ali e tal, conforme o cara ia conseguindo superar obstáculos, né? se superar e apresentar um rendimento que é satisfatório para si, ele acabava se engajando por estes motivos, né? Sem muitos preocupados, e até inclusive isso, se despreocupava dessa coisa, para que serve? Porque via o desafio em si como uma coisa já útil, né? já divertida, né? Mano, peraí, como é que assim eu não consigo fazer? Claro que eu consigo, vamos lá ver essa bagaça aqui, né? O professor me passou isso aqui, ele deu a matéria, eu quero saber fazer. Né? Porque inclusive eu vou fazer uma prova depois, muito vexatório chegar numa prova de matéria que foi dada na aula e não saber nada, né? Hoje, cara, eu estou percebendo que assim, isso já não é mais uma coisa vexatória, já não é mais um problema para o aluno. O aluno vem, olha para a aula, tem deficiência de base, não levanta a mão, não participa, não fala nada, não se manifesta enquanto não entendedor daquilo, tem vergonha ou tem preguiça ou sei lá o quê. Né? E aí, camarada, com 17, 16, 17, 18 anos, 15 a 18, né? Imaginar que o cara vai ficar 50 minutos ou 100 minutos sentado numa cadeira, fazendo esse nada que é olhar para uma aula que ele não entende, cara, é impossível. O próprio moleque não é nem culpado disso, né, cara? Porque não aguenta. Mas é isso, está faltando a compreensão do papel, porque a gente precisa reverter esse quadro. E a gente não somos nós professores e os alunos, é um trabalho conjunto. É uma relação, né, cara, professor-aluno, que se desenvolve conforme ambos estão fazendo a parte que lhes cabe para isso funcionar. Não adianta o professor vir dar a melhor aula do mundo se o cara não se apropria daquilo. Né? E aí o cara não só não se apropria, como começa a atrapalhar quem está tentando se apropriar. E aquilo vira de novo uma bola de neve, né? Porque o cara que está tentando não está conseguindo também. E aí o cara para de tentar. E nós estamos nós estamos presenciando um surgimento de uma estatística que vai ser muito grave, né? Uma geração de alunos que fizeram uma escola que não deu conta do recado, nem conteudista, que dirá de formação. Né? Professor, você tem uma fala que eu aprecio muito, que é na escola você só entende em casa que você estuda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente explicar as coisas numa sala de aula, essa coisa da aula tradicional, assim, né? Giz, lousa, saliva, é uma coisa que visa que o aluno compreenda um determinado conteúdo, uma determinada conversa, um determinado conhecimento,
Mas tem uma fala complementar a essa que você disse aí, que você citou, que é essa coisa de que o autodidata não é a exceção, é a regra. Aprender mesmo, aprender em todos os sentidos, né? de compreender, compreender na sala de aula, de você perceber lacunas naquele conhecimento que você visitou durante a aula, perceber qual é o tamanho daquilo, qual é a lógica que está por trás, como é que aquilo é empregado enquanto conhecimento, enquanto ferramenta e tudo mais. Essas coisas são coisas que você acaba se apropriando quando está sozinho com aquele conhecimento na tua frente na forma de livro, texto, internet, audiovisual, YouTube, sei lá o que, né? É você com você mesmo e o conhecimento lá, e você percebendo, entendendo se entende ou se está com dificuldades. Acabou? E o negócio da... Tá, pô, vai, fala aí. Tá gravando? Tá gravando, pode ir. Tá. Pode ir. Então é isso, né? Eu estava contando hoje numa das salas, talvez na sua, de quando eu fui professor de física. Eu fui estudar por conta própria, cara. Eu de repente comecei a descobrir umas coisas que eu achei tão legais, tão magníficas, assim, que eu não tinha entendido quando eu estava na escola. E eu fiquei achando aquilo maravilhoso e tal. Cara, eu dormia nada. Eu dormia 3 ou 4 horas por noite e acordava ávido por saber mais. Eu estava guiado pela minha dúvida, pela minha... Não é o que o professor achou que eu não entenderia. É o que eu não entendi de fato, eu quero entender. Né? Só que até para eu saber o que é entender, eu preciso visitar o negócio, eu preciso explorar aquilo. Eu preciso, né? É meio dizer assim, ó, cara, que isso aqui é uma... Na sala de aula o professor vem e te mostra, ó, você está vendo esse buraco aqui? Esse buraco aqui é uma mina de ouro. Beleza? Você quer o ouro, tem que entrar aí. Ah, beleza. Aí você não entra. O ouro não vai sair de lá, né? Sim. Entendeu? É meio essa analogia inventada agora que faz algum sentido. Quer dizer, na sala de aula eu te mostro, ó, tá aqui. Esse aqui é o caminho, a mina de ouro é essa aqui. Ouro você tira assim, beleza? Agora vai, né? Vai de visitar, tentar, sei lá, pega o texto, tenta entender a sentença, o conhecimento, o conceito, essas coisas vão estar ali, você vai ler, sabe, meu Deus, eu acho que temos esse grande problema, assim, vocês não estão entendendo o que é entender. O cara olha, faz a continha. Ah, tá. Então é assim que faz a continha? Então, é assim que faz a continha. Só que você não pergunta para que faz essa continha, quando é que essa continha, para que ela serve, quando é que ela funciona, quando é que ela é cabível. Tem um monte de gente resolvendo equação de segundo grau como resolve equação de primeiro grau. Porque sabe fazer de primeiro grau, não sabe fazer de segundo grau. Ué, cara, aqui é de segundo grau, aqui é outro método. Ah, quer dizer que é diferente? Porra, bicho, depois de 2 meses de aula, 1 mês com equação de primeiro grau, 1 mês de segundo grau, você não espera uma dúvida dessa. Só que o cara está tão alheio, acho que a palavra é essa, né? Está alheio, está tão fora, né? A relação dele com o conhecimento está tão vaga, assim, tão solta, tão superficial, né? Que é isso, o cara chega para uma prova achando que está manjando pra cacete e tira 0. Ou então, mais curioso do que isso, né? O cara sai da prova assim, e aí, mano, foi bem? Não sei. Cara, com certeza você foi mal, numa prova de exatas. Se não saber se pegou os caminhos certos, se fez as contas certas, se o conceito era esse ou era aquele, sabe, cara? Não dá para o cara não saber
se foi bem e ter ido bem, porque eu não sabia se foi bem, é isso, eu não sabia se o que fez procedia ou não. Se o cara não sabe, o cara não sabe. Não saber é sinônimo de não ir bem. Não tem muito como o cara não saber ir bem numa prova, percebe? Não tem jeito. E aí o cara, não sei, então tá, então eu já sei. Você não sabe, mas eu sei. Até a recuperação, né? Que vai rolar. Ok. Sobre essa dificuldade dos alunos em compreender a matéria e falta de comprometimento, queria falar um pouco das suas aulas de reforço, que estão sendo um pouco flopadas. Cara, a flopada numérica, assim, é louco, porque há três ou 4 semanas atrás tivemos 31 alunos. Sim. Foi uma galera. Aí depois, na semana seguinte, foram 16, sei lá, e aí na última semana agora foram só 8. Só alunos do primeiro ano e um do terceiro que nunca tinha vindo, né? Não sei se voltará. Não sei também, né? Assim, ficamos... Alguns me pediram para fazer as aulas na quarta-feira, porque na terça não podem. Sim. E aí estamos pensando nessa coisa do horário como impeditivo mesmo, né? Fora do horário de aula. O cara não consegue vir. Mas já vieram 31, né? Por que não vem 31, 30, 20, que seja, continuam vindo? Porque imagina que 10 dos caras estão com dificuldade por causa do horário, né? Até vai. Mas 20, 22, 23 caras a menos, né? Que já veio uma vez, é louco, né? Eu não sei dizer também, eu queria saber da galera que veio e parou de vir, o que está acontecendo. E é louco, porque os caras ficam achando que eu vou ficar sentimental com essa coisa não vim porque eu não quis, não vim porque eu não entendi porra nenhuma da última aula, não vim por isso, por aquilo, por outro. Não, professor, o horário, que eu tive que trabalhar, eu tive que não sei o quê. Ficam umas coisas meio para não me magoar, entendeu? Sim. Eu não vou, meu cara, eu quero saber o que está acontecendo. Né? Assim, e é louco, né? Porque eu percebo que tem mais esse problema, né? A galera vem, mas apesar da aula ser com menos gente, mesmo no dia que foi com 31 alunos, 31 alunos é bem menos que uma turma inteira. Sim. E outra, faz uma diferença tremenda ser 31 alunos interessados, que estão aqui à tarde, não é qualquer aluno, né? A aula rende muito melhor. Mesmo assim, o cara sai daqui com dúvida. O cara vem para a sala, eu explico umas coisas na lousa, ele não entende uma boa parte do que foi dito e não pergunta, não questiona, tal. Só fica lá sofrendo calado. Não, sofrimento do outro mundo, o cara aguenta numa boa, vai embora e fala, professor, obrigado pela aula. Puta, aula horrível. E vai embora e não percebe, né, cara, que igual a gente já fez tantas e tantas vezes na turma, apesar de ser no primeiro ano. Cara, se alguém levanta a lebre e fala, professor, peraí, como é que é isso aí, tal, e a gente retoma, geralmente rolam uns certos milagres, né? Inclusive porque a dúvida daquele aluno que se manifestou, às vezes é a dúvida de um monte de gente que está ao redor dele, que também está nessa pegada de, não sei se eu falo, deixa pra lá, vai, não vou perguntar nada não, deixa. Aí deita, dorme, começa a bagunçar, começa a isso aqui. E aí flopa a aula regular, inclusive. Né? Sim. O cara tá aí, mas não tá. O cara tá sentado lá, mas está dormindo, vendo o celular, fazendo outra coisa. Entende? Então também tanto faz, né? Mas o cara que não está fazendo barulho não está atrapalhando. O cara pode até não estar atrapalhando o andamento geral das coisas. Mas ele mesmo. Mas pensar no resultado que nós vamos obter depois, é claro que vai ser alterado. Sim. Agora eu queria falar um pouquinho das provas do primeiro bimestre e segundo bimestre. Se você notou alguma melhora ou alguma decaída. Matheus, cara, ainda não muito percebi. Cedo. Não, pois ainda não vi. Mas assim, eu tenho achado engraçado que parece que a gente está conseguindo preparar o solo para o plantio mesmo, porque sim, a matéria está ficando mais complexa, de repente a moçada está tirando mais de letra do que tirou a primeira matéria, que era mais simples. Sim.
Então, esse caso mesmo da equação do segundo grau e do primeiro grau. A equação do primeiro grau foi uma dificuldade, uma coisa meio enroscada e tal. A equação do segundo grau, os caras estão, que legal, é assim, então, tá, beleza. Manda mais. Né? Tá muito louco isso, né? Porque eu não esperava isso de alguém, de turmas, que equação de primeiro grau foi uma dificuldade. Eu falei, puta, não tem, cara, não consigo salvar essas almas, não. De repente, equação de segundo grau, um negócio que, fácil aí, faço, e sai fazendo. Então, parece que, assim, estamos conseguindo, né? Sair do fundo do poço, né? Por alguma conquista, por algum resultado, né, camarada? Que é importante para todo mundo, né? Até para se manter na escola com o mínimo de prazer, de gosto, de dedicação e tal. O aluno precisa perceber que o resultado é atingível, né? Que tem resultados que dá para atingir. Se o cara começar a tirar I, depois tirar outro I, depois mais um I, o cara começa a achar que o resultado é impossível. E aí o cara entrega de vez a coisa, não faz mais nada. Não faz. E pior ainda, se for o caso desse, que apesar dos is sucessivos, vem no conselho a prova. O cara já não está afim, já não está acreditando que é possível, e aí ferra o cara dizendo assim, bicho, não é possível, mas relaxa, nem precisava. Não precisa. Não precisa aproveitar nada do que está aqui. Fica tranquilo. O cara fica tranquilo. O cara fica tranquilo. E aí, de novo, vai badernar, né? Porque vai estar aí para não aprender nada. Está vindo para cumprir tabela. Vai apurrinhar. Igual o time que cumpre tabela. O time que não está jogando o campeonato, já perdeu, sei lá. Entra em campo para fazer o quê? Se ganhar, vai ganhar o quê? Nada. O cara joga daquele jeito, né? O cara joga daquele jeito. Horrível. Jogos péssimos. É isso. Bom, e com essa talvez melhora de sair de um conteúdo que estava maçante, chato, que as pessoas estavam com dificuldade, qual é a sua expectativa para os próximos bimestres? Camarada, assim, dito desta forma categórica, maçante, chato e tal, a primeira expectativa é que deixe de ser maçante e chato, né? Sim. O maçante e chato com tudo que a gente até se divertiu e desanuviou em sala de aula, me parece que tem muito mais a ver com a dificuldade em si do que com o conteúdo propriamente dito. E aí, camarada, conforme a dificuldade for sendo superada, né, que a coisa ficar mais assim, pé nas costas, eu imagino que a gente vai começar a se divertir um pouco mais, né? Agora não só com as brincadeiras, mas também com o conteúdo, né? E aí o aluno se envolva, porque aí percebe que o resultado é possível, coisa que eles não estavam percebendo. E aí começa a vir mais e melhor para o jogo mesmo, né? Para jogar esse jogo da educação. E né? Começa a aparecer a evolução aí. Então tá, muito obrigado pelo papo, viu? Foi uma honra te receber uma aqui. Honra, muito honra obrigado. Ser escolhido. Sim, muito obrigado.